Rapaziada, vamos falar de SAF do Santos. Cara, esse assunto tá dando o que falar na fanbase aí do Santos. Vamos ver o que é que o amado mestre nos explica aí, né? Porque tá um pessoal Tim Sormani e Tim Rodolfo Gomes. Bora. Na noite deste sábado, e o assunto segue sendo a SAF. O assunto segue sendo a SAF. E eu vou explicar pra vocês por quê. Mas antes eu queria pedir pra vocês continuarem celebrando comigo os 200 mil inscritos nesse canal. Agradeço do fundo das caixinhas de notificações. Entendo também, tá? Mas rapidinho, gente. Gol Case, hein? Grande companheiro desse canal. Esse é de 100 reais. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu tava lendo manifestações de muitos que assistiram o vídeo de ontem. E muitas pessoas estão céticas em relação a essa proposta da SAF. Muitas pessoas estão dizendo que é mais uma cortina de fumaça do Marcelo Teixeira, porque ele precisa aprovar o balanço de 2025, e que o Santos vai exceder esse balanço provavelmente... É muito rápido. Cortina de fumaça. 200 milhões de reais, ou seja, ele aumentou em mais 200 milhões de reais a dívida do Santos. É engraçado que tem muita gente que está cobrando isso, são às vezes as pessoas que pedem para contratar jogador. Entendeu? Aí estoura o balanço, estoura a verba, aí os caras, pô, que responsabilidade, como é que pode? Estourou agora, aumentou a dívida de 200 milhões, mas vocês pedem o tempo inteiro para contratar jogador. Agora estão querendo de todo jeito arrumar um zagueiro. Insistiram pelo volante, veio o Christian Oliva, beleza? Ninguém sabe como joga, ninguém sabe, mas custou $1,5 milhão. $1,5 milhão. Entendeu? Isso vai dar mais ou menos algo em torno de 7 milhões, quase 8 milhões. Vai aumentando, assim que vai, a linha vai enchendo o papo. Então, eu acho meio contraditório as pessoas exigirem do Marcelo Teixeira responsabilidade no comando do Santos, quando essas próprias pessoas ficam pedindo o tempo inteiro para contratar jogador. Ao contrário do que eu faço aqui. Não tem jogador, não tem dinheiro, não contrata. Exija-se do treinador uma melhor performance. O time do Santos não é um time para ser campeão. Claro que não é. Óbvio que não. Mas quando você está tentando... Caraca, o Sormani falando isso? Uma casa, você vai passar por um período de vacas magras. Vacas magras. Ou seja, você não vai ganhar nada. Mas você está arrumando a casa. Para chegar daqui 5 anos, talvez, ou menos, você vai ter o dinheiro no bolso para sair comprando. Como fazem Palmeiras e Flamengo hoje. Ou o próprio Cruzeiro. Se bem que o Cruzeiro é diferente, que tem um aporte financeiro lá, mas Palmeiras e Flamengo... O Sormani dando essas doses de realidade, estou surpreso. Que não são SAFs, que são equipes, clubes muito bem dirigidos, eles têm condições. O Flamengo pegar 45 milhões de euros e comprar o Paquetá. Você pega o Palmeiras, o que custou o Vitor Roque, o que custou o Arias, dá o mesmo valor do Paquetá. Mas são 45 milhões, o Palmeiras tem. O Santos não tem condições de fazer isso. Não tem. É transferimento toda hora, cliente cobrando, fornecedor, etc e tal. Então, quando eu falo, não tem dinheiro, vamos exigir um trabalho melhor do treinador, as pessoas me criticam. Ah, o Santos não tem elenco. Não, gente, é o seguinte, então nós precisamos saber o que nós queremos. Vocês querem que contrate? Beleza. Mas quando chegar o balanço do ano de 2025, não reclamem. E nem peçam a desaprovação, porque vocês foram os primeiros a pedir para contratar jogador. Claro, estoura no orçamento. Óbvio, o Santos não tem dinheiro. O dinheiro que o Santos arrecada é insuficiente para fazer frente aos pedidos, aos clamores de muitos que ficam, quero zagueiro, quero centroavante, quero volante, quero goleiro, quero lateral esquerdo. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Mas enfim, não são todas as pessoas, não são todos vocês que pensam dessa maneira, mas é muita gente. E muito estranho também, que boa parte da mídia acha isso também. Quando é o torcedor que acha isso, eu entendo, porque o torcedor é muito paixão. Agora, a imprensa, a mídia, tem que ter responsabilidade. E explicar para o torcedor, não dá. Não tem dinheiro. Nosso trabalho, nesse caso, num time falido, quebrado como o Santos, é esse. Enquanto não virar SAF, a nossa realidade é essa. Mas enfim, voltando a tudo que eu estava falando desde o começo. Muita gente aqui nesse canal falou pra mim, é mentira, você tá caindo no cortina de fumaça, você também tá fazendo parte da agenda positiva, o Marcelo Teixeira quer provar o balanço dele, por isso que veio com essa história, pra ele não sair do Santos, sofreu um processo de impeachment, porque é ele que tá encabeçando esse processo de mudança de SAF. Ah, senhor, mas você não percebeu ainda, ele quer aprovar a mudança de estatuto, que vai ser benéfica pra ele, pra família dele, é por isso que ele veio com essa história de SAF, etc e tal. Gente, todas essas observações, elas fazem muito sentido. Muito sentido. E a única coisa que eu bato de frente com vocês é essa história de contratar jogador, só. Mas quando vocês me dizem, tá, que o Marcelo Teixeira está lançando essa notícia de que o Santos vai virar uma SAF para aprovar o balanço, para aprovar a mudança de estatuto, eu não tiro a razão de vocês. Porque essa é a história do Marcelo Teixeira. A credibilidade do Marcelo Teixeira, queira ele ou não, você vai me julgar, Marcelo, não sei se você vai estar ouvindo isso aqui não, a sua credibilidade é zero. Para boa parte da torcida do Santos. Tanto é que o seu apelido é Pinóquio. Porque ninguém acredita em você. Então, o que o Santos, na minha visão, tem que fazer no momento desse? Não se limitar a essa nota que foi publicada ontem no site do Santos e que foi distribuída para os jornalistas. É muito pouco. Então, quando você vê lá, SDC Esportes, LLC, você vai procurar na internet, não tem nada. Aí você vê lá, Michael Lipa, você procura na internet, não tem nada. Diego Garcia, você procura na internet, vai aparecer o Sargento Garcia lá do Zorro. Então o Santos tem que virar público, conceder uma entrevista coletiva e responder às pessoas que têm dúvidas. Por exemplo, por que eu acredito nessa história? Porque a minha fonte não é o Marcelo Teixeira. Porque se fosse o Marcelo Teixeira, eu, assim como vocês, estaria com o pé atrás. Por conta da credibilidade do Marcelo Teixeira, que lamentavelmente nesse momento, para ele, não é boa. Mas a minha fonte, desde o início dessa história, não é o Marcelo Teixeira, não é o Santos Futebol Clube. A minha fonte, que fez com que eu batesse nessa tecla o tempo inteiro, matasse no peito essa notícia e distribuísse ela para vocês, vem de outro lugar.
E essa pessoa, e essa minha fonte, é uma pessoa de muita credibilidade para mim. Por isso que eu estou bancando, que essa história toda, ela procede, ela é verídica, e que o Santos tem por trás dessa proposta um grupo muito forte, que é o Grupo Santos Domingo, cujo braço esportivo é a São Dominique, que vem com essa sopa de letrinhas aí, SDC, Esportes e LLC. Esse LLC é limitado, entendeu? É como se fosse... Rapaziada, é o seguinte, ó, explicando pra vocês aí. É normal um grande fundo ter vários braços. É normal, isso é a coisa mais normal do mundo. Isso aí é questão de imposto, é porque tem cada ramo. É explicar isso aqui, vai ser um negócio. Não tem problema. O problema é que esse fundo aí é muito recente, entendeu? É muito recente, você não sabe quem é o CEO, quem é o lastro. Outra coisa, rapaziada, esses braços aí, eles vão se criando, você não sabe se são 100%, às vezes, tipo assim, o fundo tem um investidor novo, cria outra empresa, e esse cara tem 10% do braço. Então é muito difícil, entendeu? Isso aí é normal. Assim, SDC Esportes Limitado. Tá nos Estados Unidos esse LLC é isso. Mas o que o Santos precisa fazer é trocar essas letrinhas para um rosto. Para um rosto. Pegar alguém, ou Michael Lippmann, ou Diego Garcia, colocar na frente dos jornalistas, no salão de mármore do Santos, para uma entrevista coletiva. Para que as pessoas perguntem. Faz sentido. Mas mesmo assim não quer dizer que vai ser tudo, entendeu? E para que ele... E outra coisa, faz sentido, mas jamais vão fazer isso. Jamais. O Garcia... Esse não é o tipo de coisa que você faz publicamente. Santos, respondam. Para que as pessoas não tenham dúvida mais nenhuma. Repito, eu não tenho dúvida. Porque a minha fonte não é o Santos. A minha fonte tem muita credibilidade. Entendeu? Eu confio nela. E por isso que eu estou falando, ó, desde o começo, eu estou falando essa história. Entendeu? Então tem muita gente, por exemplo, o Grupo XP, do José Beringer, que fez lá a SAF do Cruzeiro, e hoje aquela SAF foi vendida a preço de banana, está na mão agora do Pedrinho, do supermercado BH, o Beringer que teve por trás a compra do Leandro Damião. Gente, são perguntas que fazem sentido, não perguntas, são dúvidas que as pessoas têm e fazem sentido. Por isso o Santos tem o dever de dar cara para os jornalistas, para que os jornalistas perguntem e os Santos respondam, e essas respostas cheguem até... Rapaziada, eu não duvido que tenha um processo de SAF no Santos. Eu não duvido. Agora, o qual é concreto? Realmente é a intenção virar SAF? Cara, você virar SAF e você passar pelo processo de virar SAF são duas coisas totalmente diferentes. Você virar SAF, entendeu? São duas coisas. O processo, o cara vai ao processo, mas chega na hora H, o cara dá pra trás. Vocês, torcedores do Santos. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Porque eu torno a dizer para vocês, a minha fonte é muito quente. É muito quente. Então eu não tenho dúvida nenhuma. Mas aqueles que têm, eu compreendo. Porque nem todos têm acesso à minha fonte. Nem todos têm. Então, ao não ter, essas pessoas vão procurar informações na internet e não acham nada. E ao não acharem nada, elas dizem, opa, mais uma cortina de fumaça. Pô, o Sormani tá caindo no blá 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 do Marcelo Teixeira. O Sormani hoje como é que é? Agenda positiva do Santos. Nada do que eu falei para vocês aqui, nada, zero, vem via Santos Futebol Clube. A minha fonte é outra. Então, eu não tenho dúvidas. Mas, repito, quem tem dúvidas nesse momento, faz muito sentido. Porque uma nota do Santos não dá credibilidade. Infelizmente, a verdade é essa. O Santos hoje é um time que não tem credibilidade na praça. Para comprar jogador, por exemplo. Ninguém negocia jogador com o Santos, ninguém me diz, mas boa parte não negocia jogador com o Santos se não for à vista. E tem outra parcela que nem sequer quer saber de negócio com o Santos, como o Chipato. Então o Santos hoje é uma instituição sem credibilidade. E o Marcelo Teixeira, infelizmente para ele, e ele tem que entender isso, Marcelo, você é uma pessoa em quem boa parte, ou talvez a maioria da torcida do Santos, ou a esmagadora maioria, não acredita. Tanto que o seu apelido nas redes sociais é Pinóquio. Por quê? Porque o Pinóquio era um personagem que mentia o tempo Ele vai explicar quem é o Pinóquio. inteiro, nariz crescia, etc e tal. Era conhecido por ser mentiroso. Então a torcida do Santos vê o Santos assim. Perdão, o Marcelo Teixeira assim. E quem é o Marcelo Teixeira? O presidente do Santos. Que é o cara que preside a instituição e que, na minha opinião, tem o dever de vir a público e explicar tudo isso. Que existe a proposta. O que eu apurei? O que eu apurei para vocês? Que o Santos está tentando convencer o Michael Lippmann, a estar no Brasil para uma entrevista com os jornalistas, óbvio, para explicar melhor essa situação. Mas só que não é cultural nesses caras fazer isso. Por quê? Exatamente. Não é. Os caras não vão querer fazer isso aí, não, velho. Porque esse negócio pode não dar certo. É. Se fosse uma proposta vinculante, aí ele fala, olha,
Agora veio o cara, fizeram uma proposta, o Santos aceitou, nós estamos pagando tanto, e aí você vem e explica. Eles dizem pro Santos, pelo que eu apurei, por que eu vou dar uma entrevista sobre algo que a gente não sabe se vai dar certo? Porque o que aconteceu agora foi a assinatura do Marcelo Teixeira, uma proposta não vinculante. Não vinculante. Ou seja, onde haverá diligências e investigações de ambas as partes. O Santos investigando a empresa, a SDC Sports LLC, limitada, né, no caso, e essa empresa investigando o Santos. Pode ser que ao final de 30 dias, a empresa vai assim, nossa, tá maluco, não dá pra comprar isso aqui. Pode ser. Pode ser que daqui uma semana os caras cheguem a essa mesma conclusão. Pode ser que precise 120 dias. A gente não sabe. Então esse é o processo de investigações. O Santos mesmo pode chegar à conclusão que essa empresa não é idônea e que ele não vai vender. O que aconteceu ontem foi a assinatura, torno a dizer para vocês, de aceite a uma proposta não vinculante. Repito, a proposta não vinculante não é a definitiva. É uma proposta onde as partes se comprometem, nesse momento, a não conversar com ninguém mais. Nem a SDC vai conversar com o grupo investiga a gaveta do Santos. Mas, o que precisa ser entendido pelo Santos é o seguinte, se o modus operandi nesse momento é assim, para o Santos, para o torcedor do Santos, tem que ser assado. Porque muitos não acreditam. E eu entendo essa desconfiança, essa descrença do torcedor. Eu entendo. Exatamente pelo passado do Santos e da Belmirolândia. Não é só o Marcelo Teixeira aqui que vocês não acreditam. Vocês não acreditam no Teixeira, no Rueda, no Rolo, no Pérez. É compreensível, porque olha a situação que o Santos se encontra. Fui eu? Foi você que deixou o Santos assim? Não, foi a Belmirolândia. Então quando a Belmirolândia vem a público, solta uma nota dizendo que tem um negócio desse, você vai na internet procurar os caras e não existe, você vai ser mentira. É mentira. Mas eu torno a dizer para vocês, eu acredito porque minha fonte não é o Santos. Porque se fosse o Santos, eu também ficaria com o pé atrás. Não é o Santos. Entendeu? Mas acreditar o quê? Tipo assim, é acreditar no quê? Que tem um processo de SAF, mas isso aí... Beleza, isso aí você tem o processo de SAF, mas é quente, vai sair... Ó, existe intenção, ó, eu acho que a grande pergunta é, existe intenção verdadeira do Marcelo Teixeira de entregar o Santos? De entregar o Santos para o dono? Existe essa intenção? Ou ele quer uma SAF que ele também tenha participação? Mas volto a dizer, o Santos tem que vir a público, trocar todas essas letrinhas, SDC, Sports, LLC, por uma cara. Precisa mostrar. Não tem aspas de ninguém. De ninguém nessa nota que o Santos soltou ontem. Do outro lado, do grupo. Precisava ter. Não tem. Não tem. Para mim, volto a dizer, eu não preciso disso. Mas nem todos têm acesso às informações que eu tenho. Então eu compreendo essa dúvida dessas pessoas. Pô, Marcelo Teixeira é isso. Eu entendo. Por isso que eu acho que o Santos tem que vir a público e falar sobre isso. Tá bom? Gente, o vídeo mais uma vez foi sobre SAF e explicar para vocês e dizer que quem não acredita em mim ou no Santos Futebol Clube, eu entendo perfeitamente e não estou aqui para ficar magoado nem chateado com vocês. Faz todo sentido a descrença de vocês. E cabe ao Santos deixar tudo isso bem claro. Eu concordo com vocês que não está claro. Eu concordo. Mas como eu falei para vocês, eu não preciso, porque minha fonte é muito crível, de muita credibilidade. Só que fonte a gente não revela, e eu não posso revelar. Tá bom? Gente, qualquer coisa vocês voltem a perguntar, voltem a se manifestar, vocês sabem que eu leio o que vocês escrevem, porque vocês são muito importantes para mim. Entendeu? Obrigado mais uma vez por essa marca espetacular de 200 mil inscritos no canal. Só para dizer, o Christian Oliva... Um processo sombrio, né, mano? Todo processo sombrio, a chance de dar merda é grande. Eu acho que, tipo assim, eu acho que existe o processo da SAF, mas o Santos também tem que mudar o estatuto. Eu acho que a grande pergunta que o torcedor quer saber, existe realmente boa vontade do Marcelo Teixeira de virar SAF, de transformar em SAF? Essa é a grande questão.